Olá, boa noite. Boa noite. Governo federal envia Forças Armadas e Força Nacional para combater as queimadas e o desmatamento na região da Amazônia. A crise é destaque na reunião das 7 maiores economias do mundo, mas Espanha, Alemanha e Inglaterra rejeitam ameaças ao acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E você vai ver ainda. Força Aérea Brasileira divulga imagens do combate às chamas na Amazônia. Professor é atingido por bala perdida na porta de casa, no Rio de Janeiro. Depois de 10 dias de manifestações pacíficas, confrontos voltam a marcar protestos por democracia em Hong Kong. O Rede TV News volta em instantes. O nome do egípcio procurado pela Interpol no Brasil foi retirado da lista do FBI, a Polícia Federal Americana. Ele é suspeito de envolvimento com o grupo terrorista Al-Qaeda. O egípcio, de 42 anos, é casado com uma brasileira e mora legalmente no Brasil desde 2018. Ele está sendo investigado pelo FBI por participar da organização terrorista Al-Qaeda. Segundo o governo americano, Mohammed Ibrahim desempenhava um papel de agente facilitador da organização e esteve supostamente envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos. O advogado do egípcio pediu que seu nome fosse retirado da lista porque ele tem endereço fixo e se apresentou espontaneamente à Polícia Federal quando soube que estava sendo procurado para interrogatório. O nome de Mohammed Ibrahim também não consta mais da lista de procurados pela Interpol. Uma granada de uso exclusivo do Exército foi desativada em Manaus, no Amazonas, depois de um tiroteio entre facções criminosas. A granada foi encontrada no Morro da Liberdade, na zona sul de Manaus, na noite de ontem. Segundo a polícia, o explosivo foi jogado por integrantes de uma facção criminosa durante um tiroteio entre os dois grupos. 2 pessoas foram baleadas. O grupo de policiais militares de manejo de artefatos explosivos foi acionado para desarmar a granada. Parte da área foi isolada. Por questão de segurança, os moradores foram retirados de suas casas. Após o detonamento do explosivo, o local foi liberado. E olha só, mais um caso de bala perdida no Rio de Janeiro. Desta vez, um professor foi atingido por um disparo na porta de casa. O professor de dança Yuri Pietro Ferreira, de 26 anos, estava chegando do trabalho quando foi atingido por uma bala perdida na porta de casa, na Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada desse sábado. Ele foi socorrido pela família e levado para um hospital da região. Segundo a Secretaria de Saúde, o professor passou por uma cirurgia e o quadro dele é estável. A Polícia Militar informou que PMs retiravam uma barricada da comunidade quando foram atacados por criminosos. Houve troca de tiros. Ainda segundo a polícia, somente após o tiroteio, os agentes encontraram o professor baleado e outra pessoa ferida depois de ser atropelada por uma moto em fuga. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. A violência preocupa moradores do bairro de Santana, um dos mais populosos de São Paulo. Na lista de crimes que amedrontam a população estão sequestros relâmpagos e assaltos. Essa mulher estava no carro com 2 amigas quando foram abordadas por assaltantes. Foi tudo muito rápido. Quando eles falaram, passa aí, e arrancaram minha pulseira, é que eu notei que era um assalto. Além de violentos, os criminosos foram ousados e nem se importaram com a vigilância eletrônica na região. Me arrancou o colar, eu ainda falei para ele, não vem que aqui tem câmera, não adiantou nada. E aí eu consegui entrar. Aí eles foram para o carro onde estavam as minhas 2 amigas e levaram a aliança de uma delas. O sistema de câmeras registrou outro roubo, dessa vez de um carro de luxo. A quadrilha foi presa antes mesmo da vítima procurar a polícia. Isso porque depois de tantos assaltos em Santana, os moradores se organizaram contra a violência. Um circuito de imagens, as pessoas colocaram nos grupos de comunidade, chegou até a polícia identificou os bandidos antes mesmo da vítima ser liberada e registrar o boletim de ocorrência. Mas de nada adianta se a vítima não ajudar nas investigações. A empresária que teve o carro roubado não veio até a delegacia para reconhecer os ladrões. Segundo a delegada que coordena as investigações, esse tipo de atitude só faz aumentar a possibilidade do crime ficar impune.
A justiça pode considerar as provas insuficientes, porque sequer os ladrões foram reconhecidos pela vítima. Isso sim pode fragilizar a prova. Não obstante, nós temos outros elementos de prova nos autos. De acordo com a Polícia Civil, só no primeiro semestre foram 406 roubos. No mesmo período, 77 pessoas tiveram os carros roubados. Os investigadores afirmam que o furto e roubo de celulares são os mais comuns por aqui. Nas ruas, quase todo mundo tem uma história para contar. Não me sinto segura porque eu já vi dois caras roubou o celular de uma moça ali perto de onde a gente almoça. A gente atende muita senhora e elas contam realmente que passam os meninos às vezes furtando, passando de bicicleta, essas coisas, entendeu? À noite ninguém consegue trabalhar mais, inclusive no comércio aqui que a gente tem, passou de um certo horário, a gente tem que fechar a porta porque tá difícil mesmo. O uso da hipnose para ajudar no tratamento de doenças é cada vez mais popular no Brasil, principalmente entre as mulheres. Respira fundo. Algumas poucas palavras, concentração e pronto, está feita a hipnose. Sempre bem equilibrado, cada vez mais fundo. Eu senti um estado maravilhoso, uma paz, uma alegria, uma transformação, uma felicidade muito grande. É como se eu fosse realizada no geral, assim. A hipnose tem sido cada vez mais usada para tratar doenças. É a hipnoterapia. O tratamento registrou nos primeiros 5 meses deste ano em São Paulo um aumento de 12% de mulheres que buscaram a técnica para tratar a enxaqueca, o tabagismo e dores em geral. A hipnose é um método cada vez mais utilizado na medicina tradicional como uma ferramenta de manejo de dores crônicas e, no meu caso em específico, no manejo de dor durante procedimentos invasivos. É uma ferramenta não farmacológica em que a gente minimiza os efeitos de ansiedade, inclusive de dor. Marina deu à luz há 2 semanas e durante o parto foi o próprio marido que trabalha com hipnoterapia que a hipnotizou. Coloquei ela em transe, coloquei ela em hipnose dentro da hipnoterapia e comecei a sugestionar ela, falando que ia ser maravilhoso, que ela ia ficar muito tranquila, que ela ia ficar calma, que nada durante o parto ou até mesmo antes do parto iria incomodar ela em nenhum sentido. E quando ela entrou no parto, ela estava completamente tranquila. O parto rolou super bem e eu diria que até o pós-parto foi mais interessante do que o processo de parto em si, porque a cicatrização minha foi muito mais rápida dessa vez. Apesar de despertar desconfiança, a hipnoterapia é reconhecida no Brasil como ferramenta de apoio ao tratamento médico pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de Psicologia. O método está entre os 29 procedimentos de práticas integrativas e complementares oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A Fernanda sofria de enxaqueca e depois de passar por uma sessão de hipnoterapia, os sintomas da doença desapareceram. E eu me livrei da enxaqueca. Eu descobri que, na verdade, a enxaqueca era uma crença que eu tinha ligada à minha mãe, porque minha mãe sofria de enxaqueca. Apesar dos resultados, a desconfiança em torno da hipnose persiste. É muito por conta dos filmes, dos desenhos, que para gerar um caráter mais para chamar a atenção, eles criam esses mitos, né, de controle de mente, de simplesmente a pessoa perder a consciência, mas a hipnose é um estado natural que a gente passa todos os dias quando a gente está muito focado, muito concentrado em alguma coisa, como num filme ou num livro. A jovem que teve o couro cabeludo arrancado durante uma corrida de kart no Recife no último dia 11 fez um transplante de pele no hospital especializado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A cirurgia durou 9 horas. Débora Oliveira, de 19 anos, fazia uma corrida de kart com um namorado quando o cabelo dela prendeu no motor. Ela já fez 3 cirurgias. Os médicos conseguiram recuperar e reimplantar 80% da área atingida. A jovem foi transferida para Ribeirão Preto no último dia 18. Hoje, a equipe médica removeu pele e músculos das costas dela, que foram reimplantados na cabeça. Isso porque o couro cabeludo foi arrancado desde a altura dos olhos até a nuca. A moça passa bem e permanecerá por pelo menos 48 horas no CTI. Segundo os médicos, Débora deve passar ainda por outras cirurgias.
Em carta ao presidente Jair Bolsonaro, o consórcio da Amazônia Legal pediu reunião em caráter de urgência para debater sobre as queimadas. O presidente decretou a garantia da lei e da ordem para estados que solicitarem o emprego das Forças Armadas. Até agora, 6 estados já pediram ajuda. Hoje, no final da tarde, o Ministério da Defesa divulgou as primeiras imagens dos aviões da Força Aérea no combate às queimadas sobre a região amazônica. Mais cedo, os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Defesa, Fernando Azevedo, se reuniram para tratar da crise na Amazônia. Os ministros detalharam como vai ser a ação das Forças Armadas no combate ao fogo. Foi apresentado um centro de operações que vai funcionar dentro do Ministério da Defesa, para concentrar os trabalhos da garantia da lei e da ordem e monitorar a situação das queimadas. Fernando Azevedo explicou que está em negociação com o Ministério da Economia para descontingenciar 28 milhões do orçamento destinados às ações de GLO em 2019 para aplicar no combate aos incêndios. Está contingenciado, quer dizer, já está na rubrica Ministério da Defesa. Eu estou numa fase que eu só acredito quando eu abrir o cofre e ver. O ministro Ricardo Salles admitiu que o crime ambiental vem crescendo no Brasil e, por isso, se justifica o emprego da garantia da lei e da ordem. Além disso, ele comentou sobre o corte no repasse de verbas para o Fundo Amazônia. Não houve um cancelamento, houve a suspensão do repasse, justamente porque as regras de aplicação do recurso relativas à governança do Fundo Amazônia estão sendo objeto de revisão e renegociação. Portanto, naturalmente que, enquanto essas regras não são definidas, tanto um quanto o outro façam a suspensão dos recursos. De qualquer modo, há um saldo ainda no Fundo Amazônia de mais de R$1 bilhão e que vem sendo usado. Salles pediu ainda o apoio dos estados para enfrentar a crise. Nós temos pedido aos estados, desde o começo do ano, para que nos apoiem nas ações de fiscalização e controle do IBAMA e do ICMBio, porque são as forças policiais militares estaduais que dão efetividade, que dão o apoio, a viabilidade para que as fiscalizações possam ocorrer naquele vasto território da Amazônia nos diversos estados. Em carta ao presidente Jair Bolsonaro divulgada hoje, o consórcio da Amazônia Legal, formado pelos estados do Norte, além de Mato Grosso e Maranhão, reivindicou uma reunião de emergência entre os governadores e o presidente. Eles pedem ainda providências no sentido de viabilizar a cooperação das estruturas dos estados da Amazônia Legal e do governo federal para combater os focos de incêndio na região. No documento, governadores dizem que é fato notório e de grande repercussão a ocorrência de inúmeros focos de queimadas em proporções significativamente altas, tanto na Amazônia brasileira quanto na internacional. Eles alertam ainda que a situação se agrava a cada dia, comprometendo a biodiversidade, destruindo a flora e matando diversas espécies da fauna amazônica. Ao deixar o Palácio da Alvorada no início da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro minimizou a situação das queimadas na Amazônia. A média das queimadas está abaixo dos últimos anos, certo? E está indo para a normalidade essa questão. As unidades nossas já estão começando a trabalhar na região. Agora a floresta não está pegando fogo, como o pessoal está dizendo. O fogo é onde o pessoal desmata. Bolsonaro também rebateu as críticas que recebeu de líderes mundiais, como o presidente francês Emmanuel Macron, sobre a forma como o Brasil tem tratado o problema. Nós podemos fazer o que estamos fazendo. A Amazônia é uma área maior que toda a Europa. Se eu tivesse 10 milhões de pessoas, não conseguiria fazer prevenção. Além das Forças Armadas, também vai atuar no local a Força Nacional de Segurança Pública. O ministro Sérgio Moro autorizou a atuação do efetivo nos estados do Pará e Rondônia para ajudar nas ações de combate ao desmatamento ilegal da floresta amazônica. No início da tarde de hoje, as tropas embarcaram em Brasília para atuar nos estados até o dia 31 de outubro, mas esse prazo pode ser prorrogado. Autoridades da Bolívia também tentam conter um incêndio florestal no território amazônico do país. As queimadas na região de Santa Cruz de la Sierra já duram 3 semanas. Novas imagens divulgadas hoje mostram uma enorme área destruída pelo fogo. Segundo o ministro da Defesa da Bolívia, cerca de 7.500 quilômetros quadrados de terra foram afetados pelas queimadas.
Ontem, a aeronave americana Supertank, o maior avião-tanque do mundo, iniciou os trabalhos na região para tentar conter o fogo. Moradores próximos ao local estão sem energia desde a semana passada. A cúpula das 7 maiores economias do mundo começou na França, com os olhos voltados ao Brasil. O presidente francês sugeriu bloquear o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Mas a Alemanha, a Inglaterra e a Espanha se posicionaram contra a ideia. Veja os detalhes na reportagem da correspondente Luciana Camargo. O primeiro dia da cúpula do G7 foi marcado por manifestações populares na região próxima a Biarritz. A maioria foi pacífica, mas algumas precisaram de interferência policial. Os cartazes na mão deste homem traduzem uma das prioridades da agenda em discussão e apontam os holofotes para o Brasil. Pare a mudança climática. Chefes de Estado têm que agir agora. A Amazônia está queimando. Antes do início da cúpula, o líder francês Emmanuel Macron pediu mobilização de todas as nações para combater as queimadas na floresta amazônica. E para pressionar o Brasil, Macron ainda sugeriu bloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, firmado em junho. O premier do Canadá, Justin Trudeau, concordou prontamente. Mas, assim como a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson criticou a sugestão e disse que interferir no livre comércio não é a melhor saída. A Espanha seguiu a Alemanha e a Inglaterra. Em imagens de uma das reuniões, é possível ouvir Merkel dizendo que pretende ligar para o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana, para que ele não fique com a impressão de que estão trabalhando contra ele. Além da Amazônia, a reintegração da Rússia, que deixou o grupo em 2014 após a anexação da Crimeia, e a economia global também serão os principais temas a serem discutidos no encontro das 7 principais potências econômicas do mundo. Apesar da crescente guerra comercial entre Estados Unidos e China, que tem provocado constante instabilidade nas bolsas de valores do mundo todo, o presidente americano Donald Trump espera bons resultados durante o encontro. Todo mundo está se dando bem. Acho que vamos conseguir muito neste fim de semana e estou ansioso para isso. Para o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que também participa do encontro, por causa dos problemas internos de cada nação, o grande desafio do G7 é voltar a ter união e encontrar soluções comuns. As reuniões da cúpula terminam depois de amanhã. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E os protestos continuam em Hong Kong. Após 10 dias de atos pacíficos, hoje houve confronto entre a polícia e manifestantes. Centenas de pessoas marcharam pelo distrito de Kwun neste sábado. Manifestantes pró-democracia montaram uma barricada bloqueando uma avenida da cidade. O confronto com a polícia começou após alguns militantes radicais tentarem derrubar postes de luz. Eles também atiraram garrafas d'água, barras de ferro e tijolos nos oficiais, que revidaram com bombas de gás lacrimogênio e spray de pimenta. Em uma rede social, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, escreveu que todos estão cansados e se dispôs a dialogar com a sociedade local. Este é o 12º final de semana seguido de protestos em Hong Kong. Os atos começaram após o governo da região autônoma anunciar uma proposta de lei de extradição de infratores para a China. Os Estados Unidos registraram a primeira morte relacionada ao uso de cigarros eletrônicos. Os riscos desse tipo de dispositivo ainda são estudados. Segundo oficiais de saúde do estado de Illinois, um homem morreu após desenvolver uma grave doença pulmonar ocasionada pelo uso de vape, um tipo de cigarro eletrônico muito popular nos Estados Unidos, inclusive entre adolescentes. Após o anúncio, autoridades disseram que investigam outros 193 potenciais casos de doenças ligadas ao uso do vape no país. Em várias situações, pacientes reconheceram o uso de THC, o principal ativo da maconha, nos refis de fumo. No Brasil, a comercialização de cigarros eletrônicos é proibida pela Anvisa desde 2009, mas o uso deles é permitido no país e várias pessoas compram o dispositivo no exterior.
Uma cidade no interior do Japão é atração turística pela ligação com os ninjas do século XVI. Veja na reportagem do correspondente Marcelo Espíndola. Estamos a 90 quilômetros de Osaka, na cidade de Iga, onde durante a era feudal ficava o maior centro de treinamento de ninjas. No Museu Igari, somos logo recepcionados por eles. Em uma rápida apresentação, os ninjas mostram como eram os golpes. Com muita habilidade, usavam cordas para prender e laçar o adversário. Os guerreiros, que ficaram famosos pela arte de se esconder e espionar, camuflavam tudo. De uma flauta saía uma faca. E no chapéu ficavam os dardos. Entramos na réplica da casa de um ninja, que disfarçadamente vivia como um agricultor, um comerciante ou até um sacerdote budista. O chão falso esconde documentos com receitas de venenos. Do piso também brota uma espada. A demonstração do uso desta arma em um tubo com a consistência de um pescoço humano mostra o quanto ela é afiada. Eu gostei muito de umas prateleiras que você pode escalar para um esconderijo. Isso é incrível. Os ninjas formaram as primeiras empreiteiras de guerra e espionagem. Trabalhavam muitas vezes contratados pelos samurais, que faziam a segurança do senhor feudal, dono do castelo. Este castelo de Iga foi construído em 1608, mas foi destruído por uma tempestade. Os retratos mostram a reconstrução dele em 1935. A bela arquitetura fez o castelo servir de cenário para o filme Kagemusha, do renomado diretor Akira Kurosawa. A exposição dentro da torre mostra diversas armaduras dos samurais. Esta outra classe de guerreiros tinha capacetes que eram verdadeiras armas. Para defender o proprietário do castelo, usavam também armas de fogo, como essa espingarda, bem artesanal. Andar por aqui é voltar no tempo. Marcelo Espíndola, enviado especial à Iga para o Rede TV News. E olha só essa, a NASA está investigando o que pode ser o primeiro crime já cometido no espaço. No centro da investigação está a astronauta americana Annie McClain. Ela foi acusada pelo ex-marido de ter acessado as contas pessoais dele, enquanto cumpria missão na Estação Espacial Internacional. Segundo o jornal de New York Times, a agência espacial chamou a astronauta e o ex-marido dela, que trabalha para a Força Aérea Americana, para darem explicações. Annie reconheceu que acessou as contas, mas negou ter cometido um crime. Ela disse que estava apenas tentando saber se havia dinheiro para pagar pelas despesas do filho do ex-companheiro. Ainda não está claro se o caso vai gerar alguma acusação formal. Annie McClain passou 6 meses no espaço e era uma das astronautas que iriam fazer a primeira caminhada espacial somente com mulheres. O projeto foi cancelado este ano por problemas com os equipamentos. Uma exposição em Belo Horizonte reúne o que há de melhor do design italiano. O acervo de mais de 100 peças tem obras de arte. A exposição Beleza em Movimento reforça uma das maiores características do design italiano, a capacidade de transformar o comum em algo fantástico. O design italiano é uma referência no mundo inteiro de requinte, de ousadia, é uma referência também de tentar aplicar a arte à praticidade. Esta espreguiçadeira foi inspirada em um pedaço de grama. O cabideiro ganhou formato de cacto.
Já esta poltrona tem formas femininas e chama a atenção para as mulheres que são prisioneiras do ambiente doméstico. É diferente, assim, né? Acho que esse design mais moderno, assim, futurista, eu acho que é muito bonito, assim. E diz muito, assim, né? A intenção do artista. Aqui o público tem acesso também a diversas obras de arte sobre rodas. Automóveis que marcaram época e mexem muito com o imaginário popular. A Ferrari é sempre uma Ferrari, né? A Ferrari é sensacional. E o design, ele vai tendo uma diferenciação de acordo com os anos, né? Então, isso realmente é muito legal. Nesta sala não tem nada para ver. O espaço é dedicado exclusivamente ao som do ronco dos motores. Já neste outro ambiente, o destaque é para o design diferenciado dos carros de corrida. Os apaixonados por automobilismo podem rever momentos inesquecíveis de grandes pilotos nas pistas. Relembrar na época do Senna, do duelo contra o Prost, realmente foi uma emoção única, né? Quem visita a exposição tem a oportunidade de voltar ao passado e ao futuro também. O carro que serviu de máquina do tempo para o famoso filme de 1985 é uma das sensações deste espaço. E o que mais chama atenção são as portas, em formato de asas de gaivota. É um filme que a gente assistiu, né, quando a gente era mais novo, e aí ontem meu marido colocou para meus meninos verem. E aí casou com a exposição que a gente ia vir, então ele está super empolgado. Eu gostei muito, porque eu nunca tinha visto na vida real. Certeza mesmo é que além de apresentar mais de 100 peças de muita originalidade e elegância, a exposição é capaz de provocar muita emoção nas pessoas. Ela reúne muitas paixões que nós temos, né, na nossa companhia. São carros, são objetos de design, arte, contemporaneidade. Então, sem dúvida alguma, você vem para ver uma paixão e eu tenho certeza que quem vier aqui vai sair apaixonado pela exposição. E o Rede TV News fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, um excelente domingo para você.